entrando. Uhum. Olá, pessoal. Boa noite. Momentinho. Escrevendo aqui o nome da live. Só para a gente saber o assunto. Bem-vindo a todos. Olha quanta gente. Boa noite, Renata, Liana, Eliette. Acho que são os que eu consegui ver aqui, gente. Boa noite a todos. Maroli já entrou? Maroli, deixa eu ver se vem o seu pedido. Dorita. Não veio o pedido da Maroli. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Espera aí. Não. Pessoal, enquanto isso, vamos acionar aí a asa delta, né? Lembra? Para a Maroli agora. O pessoal, que a live está começando, assim os amigos de vocês também entram na nossa live e aproveitam um pouquinho daqui. Oi, Tarsila. Oi, Maroli. Oi, querida. Boa Tudo bem? noite. Tudo, e você? Boa noite, Silvana. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso, com certeza. Que bom que você aceitou nosso convite. Fico muito feliz. Não Bom, podia deixar de aceitar. Primeiro, ah, que é uma instituição que faz um trabalho muito bacana, né? Já há muitos anos, obrigada. né? Uhum. Numa equipe multidisciplinar, com cuidado, com respeito a a nossa clientela aqui da região. E um pedido. Camila! Ah, a sua casinha entrou. Vou contar a história da Camila já já. Fala, qual o pedido? E o pedido de uma educadora que me ajudou a criar minha primeira filha, eu não Ai, posso negar. vou chorar aqui na live, hein? Primeira live que eu choro. Ah, mas é verdade, é verdade. Você me Ai, ajudou nesse processo aí. ai, muito gostoso. Eu lembro muito desse processo, sabia? Muito bacana. Bom, gente, para vocês entenderem um pouquinho, né? Eu e a Maroli nos conhecemos de longos carnavais, porque na verdade eu também fui professora da Camila, assim como fui da Fernanda Fázio na semana passada na nossa live, na antiga segunda série do Fundamental 1. A Camila foi minha aluna durante a segunda série, foi muito gostoso, foi maravilhoso ser professora da Camila, ter a Maroli como mãe. E hoje é muito bacana, né, eu poder convidá-la para participar da nossa live como psicóloga, né, que somos profissionais de áreas parecidas, né? Não sou psicóloga, mas atuamos em áreas parecidas. Então, só para vocês entenderem, quem não me conhece ainda, eu me apresento como Silvana Pérez, né? Pedagoga, psicopedagoga e mestre em educação. E como a Maroli mencionou, eu sou sócia fundadora do Espaço Ser, juntamente com a Luciana Lauretti, que é minha irmã, onde nós temos uma equipe multidisciplinar, né? De psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psiquiatras, neuropsicólogos e até cirurgiões dentistas, para atender as crianças, adolescentes e adultos nas suas especificidades. E eu estou muito feliz mesmo hoje de ter a Maroli conosco, porque além de ter sido mãe, de aluna, ela é uma profissional incrível, maravilhosa, e o nosso assunto é bastante relevante, né? Terapia familiar, o que é e quando procurar. Mas antes da gente entrar no assunto, Maroli, conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Conto. Eu ia falar para você, depois daquela época lá atrás, né, como mãe e dentro da escola, aí depois a gente teve um prazer que é começar a trabalhar junto, depois de muitos Junto, anos, né, é e atender verdade. alguns casos de problemas de Em comum. aprendizagem, aí nós começamos, né, junto com outras pessoas, fazer um trabalho gostoso aqui. Eu sou uma psicóloga clínica, sou uma psicodramatista, psicodrama é uma linha teórica da psicologia, sou uma terapeuta sistêmica, na verdade eu sou uma sociodramatista familiar sistêmica. O nome é Ai, que bonito, né? bacana. É? Mas na verdade Você a tem que junção da explicar pra terapia gente. sistêmica na verdade a junção da terapia sistêmica com o psicodrama, né?
Eu trabalho com família e casal. Hoje eu estava pensando um pouco, há mais tempo, ou quase mais tempo, que eu tenho, né, de vida. Para vocês terem uma noção, tem, né, um tercinho só que eu não fui uma terapeuta de família e casal. Eu fui fazer um quinto ano, um especial da faculdade, fui fazer um família, me apaixonei e comecei a atender família no meu quinto ano de faculdade. E daí eu fui fazer, né, uma especialização, fui fazer uma pós-graduação, fiz uma pós fora, na Argentina, aqui, e aí vai estudando, estudando. E psicologia, vocês sabem que a gente não para de estudar nunca, né? É uma coisa. E família, então, né? É uma coisa que a gente cada vez mais vai e não para nunca, né? Eu acho que tem uma outra coisa que é importante para mim. Eu venho de uma família com uma matriz, com pais, com irmãos, com uma estrutura, né, muito bacana. Com um monte de problema e muito bacana. Como toda Normal, como família, né? qualquer outra. Sim. Eu falo isso porque eu acho que isso me ajudou muito, né, desde o início, né, a minha formação pessoal dentro de uma família. E para trabalhar com família, eu costumo dizer que hoje, né, a minha família, né, eu sou mãe da Camila, da Paola, do Nicolas e do Enzo, né, esses meus 4 filhos, né, me ajudam a cada dia melhor a crescer como ser humano. E tem um outro cara que é meu namorado até há poucos anos, né? Só 43, 44 anos aí que nós namoramos, então acho que Que ele é bem. responsável também por essa família. E, gente, trabalhar com família é isso, né? É viver o que a gente vive todos os dias da melhor forma possível. Não sei se você quer que eu fale mais alguma coisa, faltou alguma coisa aí? Deixa eu fazer um comentário assim, muito interessante, Tá. porque quando eu fiz a pós em psicopedagogia, desculpa, a matéria que eu mais gostei foi psicodrama. Eu achei muito Hum, interessante, muito interessante. Aliás, uma das matérias foi neuropsicologia e psicodrama. Foram as duas matérias que eu mais gostei. Agora, com tudo isso que você falou, né? Aí as pessoas agora vão entender o porquê do meu prazer enorme em ter você essa noite conosco. Liana, muito e obrigada você pelo sabe, tópico que você colocou aí. Fala, Marolina. e o psicodrama ajuda muito, né? Eu fui fazer minha especialização em psicodramática e fui trabalhar em família com psicodrama. Depois fui fazer uma especialização em terapia sistêmica, né? Então, é Uhum. assim, porque o psicodrama, além, ele tem algumas técnicas como facilitador dentro do processo psicoterápico, mas para trabalhar com grupos, Moreno já trabalhava, que Mo- é nosso. Sim, sim. Ele trabalhava com grupos de prostitutas, com pacientes psiquiátricos, né? Então ele já trabalhava lá na época recente, lá da psicanálise de Freud. Então é assim, ajuda muito, né? O processo Sim. relacional fica muito claro, né? E eu acho que ele só corrobora numa facilidade e num ampliar da minha visão, sabe? Isso só me Sim. ajuda, né? Fica muito mais rico, né, Maroli? Eu Muito, lembro, muito mais rico. Eu li Moreno na pós da psicopedagogia, me chamou muito a atenção. Bom, vamos lá, senão a gente perde, né? Não consegue terminar a live. Então, entrando Tá no nosso bom. assunto, né? Terapia familiar, o que Hum, é e quando procurar. Então, nesse momento, a gente está numa situação bastante, um cotidiano totalmente inusitado, né? Nós estamos todos nos reinventando, como a gente sempre fala nas lives, né? E dentro das nossas preocupações, a família tem sido uma das mais importantes, né? Porque, além do mais, nós passamos a ter um convívio familiar muito mais intenso, né? E a família está muito mais exposta e com novas rotinas, né? Com um cotidiano diferente. Não que fosse fácil antigamente, mas que tá, parece que um pouquinho mais complicado. Mas para a gente entender um pouco, né? Explica para a gente, Manoli, o que vem a ser a terapia familiar e como isso funciona na prática, né? Porque acho que muita gente não conhece, não sabe como é que é.
A terapia familiar, ela tem dois ganhos que, ao meu ver, são essenciais. Primeiro que é uma terapia rápida, né? Ela é transformadora. Você vai trabalhar o processo relacional. Então, é assim, não é só nós terapeutas que percebemos as mudanças. O próprio paciente, ele identifica, né, os membros, né, de uma sessão para outra, mexe na relação e começam a se mudar muitas coisas, as relações. Então, é uma coisa que fica muito claro, né? Ela é uma terapia rápida, né? Ela é uma terapia eficaz, né? Mas precisa de uma mão muito forte, porque a coesão familiar dos laços, né, é muito forte. Para você imaginar, você coloca uma família inteira dentro de uma sala, né? Pai, mãe e filhos, né? É interessante quando a gente pode trabalhar em coterapia, que são dois terapeutas, até pelo número de participantes, às vezes, né? Quando é maior, é bacana. E até para dividir os papéis entre esses dois terapeutas, para dar maior liberdade das funções. Claro que às vezes tem algum problema, porque isso onera um pouquinho mais, né? Quando a gente pode fazer essa coterapia sendo um homem e uma mulher, melhor ainda, porque aí o processo identificatório fica bacana, tanto para os homens quanto para as mulheres, abre o leque. Nem sempre a gente consegue atender famílias e conseguir um colega que trabalhe, uma colega que trabalhe junto com a gente em todos os casos. De início, é muito comum a gente trabalhar com coterapia. Primeiro que dá uma sustentação com novos profissionais, e isso vai facilitando, né, para a aprendizagem, né? Então, assim, a terapia familiar, às vezes a pessoa começa uma terapia individual e ela começa a abordar, ou ela diz assim, como eu me apresento de cara, as pessoas sabem que eu sou uma terapeuta de família, e eu brinco que eu sou uma terapeuta de família e que faz família, porque eu tenho um monte de gente, né? Então, as pessoas já sabem de cara que eu trabalho, então é muito comum, às vezes, o paciente falar, Maroli, o que você acha da gente conversar com os meus pais? Eu falei, fantástico, né? Então, às vezes, eu faço uma sessão dos pais com aquele filho, posteriormente ele convida os irmãos, às vezes ele e os irmãos, às vezes ele e aí a família toda, né? Normalmente, quando eu trabalho o processo familiar, eu trabalho algumas sessões, ou só a terapia familiar, ou algumas sessões com a família e depois volto para a terapia individual, se era o começo como começou. Às vezes é muito comum chegar a família inteira, né? Para o atendimento familiar, a gente recebe os encaminhamentos dos profissionais, né? Muitas vezes, qualquer outro profissional, neurologistas, clínicos, colegas, né? Assim, que estão, às vezes, tratando uma criança, estão tratando uma mãe muito depressiva e percebe que tem todo um processo daquela família adoecendo aquela mulher. Então, não é só a depressão, né, daquela mulher. Tem uma família que está ajudando, e é muito comum, né? Em alguns casos psiquiátricos, né, borderlines, a gente precisa atender a família. Transtornos obsessivos compulsivos precisa, né? Eu costumo dizer, um pouquinho de obsessivo, um pouquinho de compulsivo nós podemos ter, mas quando a gente tem as duas coisas, você tem um transtorno. E você não imagina para o resto da família como é ter uma pessoa que às vezes demora meia hora, 40 minutos, quando todo mundo está saindo para ir, né, para o MEC, não consegue sair de casa. Ele entra no quarto dele para pegar um casaco, ele volta para ver se ele trancou a porta, ele volta porque ele acha que o tênis não está legal. Então, assim, a angústia, eu estou falando de uma pessoa mesmo quando está em tratamento, mas dependendo do grau do toque, né, isso mexe com todos os membros da família. Então, as pessoas precisam aprender a lidar com aquele paciente e saber como fazer isso da melhor forma, né, sem adoecerem junto. Porque algumas doenças mexem tanto com o núcleo da família que não é só aquela pessoa que tem a doença, a família fica adoecida conjuntamente, né? E a família precisa adquirir recurso para lidar com tudo isso, ao invés de adoecer juntamente. Claro, né? Recurso interno, informação, né? Conhecimento do que pode fazer, do que não pode fazer. Às vezes, quando uma pessoa recebe, né, um diagnóstico, e às vezes os médicos, né,
falam muito difíceis, né? Eu mesmo digo assim, não vamos falar de transtorno, né? Vamos falar que, assim, é uma coisa, você hoje está com a luz apagada no teu coração, você está triste, né? Não vamos comparar a tristeza com depressão, mas na hora não adianta você ficar chamando a pessoa só de depressiva, né? Olha, você está triste, você não é triste. O que nós vamos fazer para lidar com isso de uma forma melhor? Né? Onde você consiga trabalhar, você consiga lidar com a tua família, com os teus filhos, né? De uma maneira que seja mais saudável para você. Né? E às vezes os médicos começam falando de uma forma, tem muitas famílias que ligam e falam, doutor Marolini, olha, me encaminharam para a senhora, eu fui no clínico, o meu filho estava com asma, e ele disse que eu tenho que fazer terapia familiar. A senhora sabe por que eu tenho que fazer? Né? Então, pra você ter ideia. E é interessante, porque tem aquela pessoa que às vezes um médico fala uma, duas, três, para se sensibilizar e perceber que pode ter uma ajuda de uma maneira diferente. E tem aquela pessoa que ouve e vai fazer, mas ela não sabe nem por que ela está ali, né? Ou por que ela está chegando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou em dois casos, quando o médico encaminha para terapia familiar ou quando o próprio paciente sente a necessidade de chamar a família para terapia, né? Agora, existem casos em que a própria família deve procurar a terapia familiar? Em quais casos a família consegue perceber que ela precisa de ajuda de uma terapia familiar e não de uma terapia individual? É difícil perceber isso? A própria família, sem ter indicação, né? Não, não é difícil. Você sabe que agora, você me perguntando, me vem uns 2 ou 3 casos, né? Eu já tive famílias que vieram sozinhas. De, às vezes, um casal me procurar e dizer assim, eu tenho 2 filhos que têm uma relação muito difícil, né? E uma relação difícil há muitos anos, né? Existia um quadro, né, com um filho XPTO, outro quadro com o outro, de coisas graves, mas relacionais, que a adolescência foi difícil, e hoje, né, como jovens adultos, os pais estavam, né, angustiadíssimos, porque são pais com P maiúsculo, né, muito participativos e sentiram a dificuldade, e me disseram, eu gostaria que você conhecesse a nossa família, tem alguma coisa que não está legal e nós precisamos da tua ajuda. E assim, e eu vou te dizer, né, especificamente essa família, outro dia eu disse para eles, né, que eu agradecia, porque foi uma família que me ensinou tantas coisas, mesmo hoje, né, depois de 38 anos que eu tenho de formada, essa família me desestruturou, sabe, no sentido, não desestruturar, mas me abriu, né, visões, né, esses meninos, que hoje são 2 homens, não são meninas, mas que foi muito importante, né, e como eles estão costurando a individualidade, as relações, como eles começaram a se respeitar, como esses pais passaram a ser ouvidos por eles, como esse casal lidou, né? Porque, na verdade, essa é uma família que eu me lembro bem que né, eles me procuraram. Às vezes, acontece da família já ter passado por muitos terapeutas. E um dos filhos, né, tem uma recorrência de terapia, várias, e de chegar e dizer assim, olha, eu estou querendo vir conversar com você, porque eu não sei se é um problema da família, mas tem alguma coisa que não está funcionando com a minha filha. A gente já foi em vários profissionais, você pode nos ajudar, né? E às vezes é fazer uma releitura, né? Junto com o próprio casal, às vezes entram, né, essa jovem, e a gente faz uma releitura daquele momento do que está acontecendo, né? O mais legal da terapia familiar... Diga. Não, é que alguém fez uma pergunta aí, eu ia te perguntar como você estava falando de irmãos. Segura aí o mais legal da terapia familiar. Alguém perguntou, quando os irmãos não se falam, né, quais as estratégias para promover uma conversa, né? E aí precisa ver até se vale a pena, neste momento, promover essa conversa. Eu acho que assim, depende da idade, né? Pra gente, existe alguns manejos que a gente pode ajudar. E é isso que a terapia familiar vai costurando, né? Dependendo da idade, né, os pais podem ser facilitadores para um monte de coisa. Eu costumo dizer que, assim, a minha maior dificuldade que eu tinha antes era pegar as famílias e terem um horário juntos, né? Quando os filhos são
jovens adultos. Estão numa fase ensino médio e faculdade. Porque cada um trabalha de manhã ou faz o seu estágio, né? Tem o trabalho à tarde, ou a faculdade de manhã, o trabalho à tarde e à noite a faculdade, ou fez a faculdade de manhã, o trabalho e vem para casa. Então, nem sempre você consegue um horário para estar todo mundo junto. Muitas vezes eu pedia para as famílias tomarem o café da manhã às 6h30 da manhã juntos. Né? 20 minutos era um horário que eles conseguiam em determinados momentos, às vezes, né? Porque só ficava para final de semana, e final de semana, às vezes, eles querem viajar, né? Com os amigos, com as namoradas, os namorados, então acabava não conseguindo. Né? Aí aconteceu uma coisa fantástica, que eu não sei se é fantástica ou não, porque, assim, hoje a gente está falando tanto, né? Eu tenho participado de tanta discussão, como é que nós estamos enfrentando toda essa pandemia, né? Eu costumo dizer que eu acho que eu não sei se nós vamos ser os mesmos de quando tudo isso começou. Mas eu tenho certeza que nós vamos fazer diferente e vamos fazer melhor, né? Porque voltar para o núcleo, né? E ficar junto foi uma coisa que todos nós tivemos que ter. Então, dentro do confinamento, nós começamos a ter um recolhimento, né? Olhar para nós, ver como nós estamos nos sentindo, sem sair de casa para nada, ou ficando... Tudo bem que foi um período, depois as pessoas começaram a lidar de uma outra forma. Tem gente que está até hoje dentro de uma quarentena, né? Eu até quero falar das coisas mais sérias que eu vejo na quarentena, mas, particularmente, eu acho que vai ser um momento muito reflexivo, né? As questões têm vindo para abarcar, para dar colo, para aglutinar, para fazer pai e mãe, ver o que é mais importante, né? Antes, pais e mães que só trabalhavam conseguiam estar com os filhos, né, à noite, hoje estão convivendo, né? E uma coisa bacana que eu acho que eu tenho visto é assim... Os homens estão prontos para nos ajudar. Eles estão aí, Sim, eles estão arregaçando as mangas. Se revelaram, né? Eu acho bem assim, se revelar. E são homens que eu digo assim, os nossos filhos talvez vão ser homens se nós educarmos, né, de uma maneira boa, que eles possam ser compársepes, né, do serviço doméstico, da ajuda com a mulher, né? Vamos crer que eles vão... Eu posso dizer que eu tenho 2. E são assim, sabe? Eles ajudam mesmo, os 2. Isso é uma guerra. Mas, bem educados pela panha aqui. Sei. Mas você sabe que é isso que eu tenho sentido, que mesmo essas famílias jovens, os homens estão arregaçando as mangas, eles estão fazendo, muitos não sabiam, né? Eu tenho pais, né, de 65 anos que nunca havia lavado um copo, né? E entrou, né, para participar, para entrar numa cozinha, para administrar, né, que foi fazer coisas. Então é assim... Aliás, tudo isso Maroli, serviu para mudar essa... Pegando esse gancho, né, uma das coisas que estava aqui na nossa fala é falar sobre o conceito de família atualmente, né? Então, como esse conceito de família, ele vem mudando conforme o tempo, né? E atualmente, como é que você enxerga esse conceito de família? Ainda mais pós-pandemia, né? Que eu acho que muita coisa mudou ou se fortaleceu, que era antes frágil, né? E agora os homens estão mais fortalecidos nesse lugar, né? De cooperar, de ajudar, né? Mas o conceito... família é um grupo de pessoas, né, com grau de parentesco que convivem juntas sobre o mesmo lar, né, tem papéis e funções atribuídas, né, e cada vez mais a gente percebe assim, entra dentro, né, da família até aquela secretária que às vezes trabalha, não 1, 2 anos, mas nós temos famílias que têm às vezes, né, uma secretária do lar há 10, 12 anos. Então essa pessoa tem uma função dentro dessa relação da família, né, muito importante. Nós temos, às vezes, né, aquela madrinha que é muito chegada, né? Então, tem pessoas que acabam fazendo parte dessa função familiar, sem dúvida nenhuma, e que é importante, né? Até o animal de estimação,
né, ele Sim. ocupa uma relação para todos os membros, não só para crianças pequenas, né? Para criança é fundamental esse respeito, essa troca, mas para todos dentro de uma família. Você sabe que eu faço muito trabalho de interpretação de desenhos, né, com os pacientes. E Uhum. não precisa ser criança pequena, adolescente mesmo. Quando eu peço para desenhar a família, grande parte desenha o animal de estimação Coloca. junto, né? O animal de estimação. Você Exatamente, sabe que, assim, exatamente. no meu receituário, eu tenho uma família, né, no fundo do papel, que tem o vô, a avó, e tem um cachorrinho. Eu fiz questão. Eu pedi para o cara, eu falei assim, ó, eu quero um animal, me coloca um gato, um Uhum, cachorro, uhum, porque eu acho que ótimo. faz parte. Tá aí também, Sim, né? sim, Eu acho que assim, olha, a família é inerente, né? É a nossa matriz de identidade, é onde nós sim. temos, né, os nossos recursos internos, sejam pais bons ou ruins, é da onde nós tiramos o nosso Eu substrato, a tenho nossa um neto, fundação. viu? A minha nora colocou aí, o Frederico. É o meu neto, é um pug, Ah, que é o filhinho do meu filho e da minha nora. Tá vendo? que legal, que legal. Então, eu acho que assim, as relações familiares são de extrema importância, né? É assim, Sim, sim. mesmo famílias, o que você falou agora na pandemia, eu acho que é assim, as famílias que sempre que são bem estruturadas, que têm uma relação normal, com problemas, mas sabem lidar com todas as diversidades, se saíram muito bem com a pandemia. As famílias disfuncionais, onde tem, né, a quebra do núcleo, a gente fala na família nuclear, que é pai, mãe e filhos, e a família de Uhum, origem, que são os avós, os irmãos, os tios, né? sim. Nessa hora, uma família disfuncional teve muito problema para poder respeitar a família de origem, que não podia ver, que queria ver, os avós querendo entrar em contato, os filhos. Então, eu brinquei até outro dia aqui em casa, dizendo assim, quem tinha um fio de escapado, ficou mais fácil de estar com curto-circuito, sem dúvida nenhuma, Sim, né? sim. E para quem já estava, né, um pouco mais adequado, viveu uma coisa completamente diferente, né? Uhum, Muito diferente, da noite por dia, e nós todos, né? Fazem 100 anos que nós não tínhamos tido uma reclusão como nós tivemos. como A agora. última Uhum, pandemia foi há 98 anos atrás. Então, é sim. assim, ninguém tinha vivido isso, que em 48 horas nós não saímos de casa. Nós dormimos numa sexta, no sábado começou xuxu, no domingo, na segunda eu levantei para ir trabalhar e me disseram, não, mas você não pode ir. Mas como eu não vou? Como é que eu não vou? Uhum, E aí já e ficamos, assim né? foi. Aliás, deixa eu fazer um E, comentário interessante sobre isso que você falou, da família de origem, né? Os meus pais, por exemplo, eles estão sem sair de casa literalmente desde que começou, desde março, início de março, lá, meio de março, né? Mas assim, pra nada. Inclusive, neste período, o meu pai fez 80 anos, em abril. ai, parabéns. Que coisa E aí a bacana. gente foi, Ah, ele tá aí assistindo. E aí nós fomos, demos um jeito de ir na garagem, cantar parabéns, levar o bolo, sem chegar perto, mas estando presente, né? E sei. fazemos várias lives, e tal. Então assim, você tem formas de adaptar esse convívio e às vezes, assim, a gente está se falando mais atualmente, seja através de live, a gente está falando mais com eles do que antes, que a gente ia lá na casa deles uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, e não se falava. Agora a gente fala-se Sei. quase todo dia, né? Então tem essas adaptações que as famílias conseguem fazer se não tiver com o fio descascado, como você falou, não é verdade? É. Não, Maroli, e é antes que eu me verdade. esqueça também, alguém perguntou, eu não gosto de deixar passar as perguntas, tá? Alguém Não, vai. perguntou se você costuma indicar para psiquiatra dentro de uma terapia familiar, se já aconteceu de você fazer indicação para atendimento psiquiátrico. Muito, muito. Eu vou Eu ser muito imagino. sincera. Eu logo de início, na minha profissão, né, eu tinha um cuidado, uma reticência muito grande com a medicação, porque eu vinha, né, de uma formação toda psicanalítica para depois, a minha formação inicial foi psicanalítica, para depois ser psicodramatista, e uma dificuldade de usar o processo medicamentoso ao meu favor.
Claro que os anos de vida nos ajudam muito e profissional melhor. Com certeza. Então, hoje, né, se eu posso ajudar uma pessoa a lidar com a dor mais rápido, né, mesmo tendo que transformar, né, não adianta só tomar medicação, você tem que ir atrás da causa. Mas, às vezes, para você lidar com uma situação, aquela pessoa precisa ser medicada, né? Medicação É melhor ajuda. você medicar. Vamos falar, né, de uma depressão leve. Se você conseguir medicar no início, isso passa e depois de algum tempo ela para de tomar remédio e nunca mais vai tomar. Sim. É circunstancial. Mas se você deixa chegar num grau profundo, às vezes as pessoas não conseguem sair da cama, não conseguem tomar banho, não conseguem trabalhar, entram no sofrimento. Então, claro, mesmo, e já peguei muitas famílias que às vezes o pai fala, mas não vai medicar meu filho, né? Então a gente senta e nós vamos conversar. Por que que eu acho que tem que medicar? Eu normalmente tenho muito cuidado, eu mando para uma avaliação, ou de um Sim. neurologista, ou de um psiquiatra. Eu digo assim, estou achando que tem um distúrbio neurológico. Que distúrbio? Se a pessoa quer saber muito o nome, às vezes eu nem falo, viu? Eu falo assim, olha, vai conversar com a doutora fulano de tal, com a doutora fulana de tal, ela vai fazer uma avaliação, ela vai entrar em contato comigo e eu converso com vocês. E depois eu falo qual é a doença ou não. Porque às vezes os pais querem só saber o nome, vão para a internet e ficam desesperados, né? É. Porque os laboratórios têm que colocar tudo que é de bom e tudo que é de ruim para tirarem a deles, porque se der algum problema, eles são punidos. Então, e assim, eu costumo dizer, bula de remédio não é para a gente ler. A gente pergunta para o médico, né? Os efeitos, o que é. Eu não estou me sentindo bem, eu passo a mão no telefone, né? Os meus pacientes sabem, meu celular, né, é profissional. Eu recebo mensagem a noite toda, se precisar. Quando eu tenho uma pessoa que não está bem, né, eu atendo, eu vou falando. Eu trabalho com pacientes terminais, então muitas vezes, né, no cuidado quando a família está, né, num problema da doença, ou se desligando, ou mesmo quando não estão, porque hoje, quando a gente fala de paciente terminal, são pessoas que às vezes estão acamadas com a doença, mas vão morrer de infarto, né? Que nós temos 14 quimioterapias, as pessoas sendo diagnosticadas no início, elas não morrem mais de câncer, graças a Deus. Mas ainda é uma doença maldita que chega, às vezes, soterramente, quietinho, quando a gente vê, está tomado tudo e não tem muito o que fazer. Mas então, ter acesso é muito importante, ter acesso a nós, profissionais, terapeutas, ou aos médicos, né? E sempre ter uma parceria, porque a gente precisa conversar. Então, o médico, ele manda, eu orienta. Normalmente, A os médicos que eu importância trabalho... da equipe multi, né? Isso ajuda muito, né? Você trabalhar com várias pessoas, multidisciplinar, né? Ajuda Eles bastante. começam a medicar devagarzinho, passa 15 dias. Eu costumo dizer, medicação psiquiatra tem as diferenças, eu oriento como é, como não é, quanto tempo demora. É diferente da Novalgina, que depois de 20 minutos está fazendo efeito. Mas tudo isso, né, as pessoas precisam saber, a gente precisa falar, a gente precisa orientar, né? Isso abaixa o nível de ansiedade, a pessoa entra no processo psicoterápico, ela entra no processo medicamentoso de uma outra forma, com uma outra seriedade. Exatamente, perfeito. Maroli, em relação à terapia familiar, atualmente, né, o número de casos aumentou para você na pandemia? Você está com muitos casos no consultório? Como é que está funcionando isso? Aumentou? Os casos aumentaram agora durante a pandemia ou não? Se manteve como você já estava antes? Eu acho que aconteceram as duas coisas, né? Assim, quem estava no início de processo psicoterápico teve muita dificuldade de fazer o trabalho online. Eu tive pacientes com muita dificuldade. Certo. Alguns me pediram para fazer um atendimento domiciliar e eu estou fazendo, né? Estou começando a voltar agora para o consultório e assim, mas algumas pessoas ainda estão na quarentena e eu fui fazer a domicílio. Mas não é todo mundo que faz. Sim. Tem uma outra coisa que eu acho que, assim, eu não sei se aumentou. A impressão que eu tenho é assim, quem adoeceu precisou se tratar, né? Então, assim, eu não sei se era só a pandemia, talvez foi o start, né, de adoecer, mas o processo relacional doentio, às vezes, já vem. Não é da hora para o outro.
né? Sim. Então, às vezes, assim, começou na hora que fecha. Por exemplo, eu tenho, sabe uma coisa que tem aparecido bastante, né? Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que está me pedindo orientação para casais que tiveram bebês agora nessa época, né? Ou que terminaram de ter bebês no finalzinho do ano, começo, e que pegaram a pandemia, né? E que estão em Uhum. casa com uma criança pequena, sem a família. Porque o poder dos avós, das pessoas nesse momento, é fundamental. E você não Olha que imagina, às interessante, vezes. entrou agora a doutora Dilma, que fez uma live conosco com a Ah, Luciana, que querida! a que você, né, super conhece, ela acabou de entrar. Pode Dilma falar. Então, estamos. uma ginecologista, né, de primeira mão para trabalhar com adolescente, puerpério. Ela tem, eu costumo dizer que a Dilma não é só médica, ela é uma coterapeuta aí fantástica e que me ajuda muito. Mas vamos lá, fala. Vamos lá. Então, você estava falando que está tendo essa necessidade maior com casais que tiveram bebê agora. Então, isso você percebeu a necessidade. Porque, por exemplo, Ah, né, os pais, né, com esse medo todo da pandemia, muito só relacionando o casal com o bebê. Ser pai é uma labuta que a gente não tem script, né? A gente não tem sim. receituário, Tem manual, né? a gente aprende no dia a dia. Então, muitas mães com problemas, né? Às vezes, não saber como lidar com uma criança. Outro dia, um pai disse assim: Maruli, meu filho só dorme comigo. Né? Assim, ele vai para o colo da mãe, mama e fica comigo. Eu não consigo pôr no berço, né? Eu não estou conseguindo trabalhar, eu não consigo fazer nada. E ele tem 2 meses. E assim, eu já vou voltar para o escritório, né? Eu acho que mais ou menos em setembro eu Sim. volto. Como é que eu faço? Eu falei, mas ele tem 2 meses, como é que ele está no teu colo? E aí você começa a ver que assim, né? É um monte de coisa que está errado, que está disfuncional, que não está bacana, e que as famílias às vezes até têm receio. Particularmente, eu fui, né, terapeuta dos pais dele. E o pai dele me ligou e disse assim: Maroli, eu não estou falando nada, nem fulana, porque você sabe, como avó, se a gente falar, eles vão brigar, né? Mas assim, estava Sim. na cara para todo mundo que tinha alguma coisa mesmo à distância, que as coisas não estavam bem. Então, E às vezes pais o com próprio crianças núcleo não pequenas, percebe, né? Pessoas de fora que precisam claro, apontar e falar, né? Maruli, olha, são claro, 8h10, a gente tem mais umas coisinhas para falar. Deixa eu puxar um outro gancho aqui vai, em relação à terapia familiar e questões escolares, né? A tá, terapia familiar também abrange questões escolares, melhora a relação entre família e escola, tem essa procura, fantástico. como é que acontece? Ah, bacana, você Aí é abordou minha uma coisa. praia, né? A parte escolar. Eu não tinha falado ainda, a gente começa a falar e é difícil. É, Você sabe que, assim, hoje em dia, muitas escolas me procuram e me encaminham, né? Não só a escola, às vezes para um trabalho dentro da escola, mas as próprias escolas encaminham para terapia familiar e dizem assim: ó, vocês vão procurar essa terapeuta, não é para a filha que está com problema escolar, é para vocês todos. E vai, uhum, né? Às vezes a gente faz uma avaliação na criança, no adolescente, né? Mas a própria, isso ajuda a relação da escola com a família e ajuda muito, né, na nossa relação com a família, o que a escola tem que entrar. Porque no trabalho familiar, muitas vezes, você pode chamar para terapia familiar tanto a escola como a comunidade, né, e as pessoas mais uhum, importantes que estão dentro daquele núcleo naquele momento. Então, sim. às vezes, nós temos, né, uma tutora que, né, já foi professora e que hoje é tutora de uma criança. Para quem não sabe, tutor é um professor particular, mas com um acompanhamento um pouquinho mais emocional, que sabe lidar tanto as questões pedagógicas como emocionais num trato para ensinar uma criança. Então, às vezes, uma tutora que vem da escola, que já foi professora, é muito importante dentro da terapia, né? De entrar e ela ajuda, ela participa. Elas, às vezes, entram na sessão e conversam comigo, com a criança. Olha, lá na sua casa está acontecendo isso. Elas me telefonam. Maruli, eu chego lá, a lição está pronta, só que não foi ele que fez. É outra pessoa que Uhum. está fazendo, é a babá que está fazendo, é o irmão mais velho que está fazendo. E ele não quer que eu conte. Como é que eu faço? Os pais não estão sabendo. Então, Você sabe.
que assim, aí entra muito do meu trabalho aí também, né, da psicopedagogia, e é muito interessante, eu percebo, muitas crianças e adolescentes que eu atendo, e aí muitas vezes eu estou tendo uma necessidade maior de ter atendimentos mais frequentes com os pais. Porque Sei. coisas básicas como essa que você acabou de falar, a lição não foi feita por ele, você começa a perceber. E aí você Uhum. tem que orientar os pais no sentido pedagógico, né, de como ajudar, porque como eles estão em casa, fazendo todas as lições em casa, todas as aulas online em Claro, casa, claro, então os claro. pais também Ah, precisam saber como agir, né? Então eu atendo a criança, mas tenho tido frequentes atendimentos com os pais para orientar neste momento, né, também das aulas e da lição de casa, né? Então é um. é. E eu acredito que a terapia familiar deve realmente ajudar muito nessa relação, porque às vezes você pega algumas famílias que começam a falar muito mal da escola na frente dos filhos. Aí a relação do próprio filho com a escola não fica boa, né? Então você tem Não, assim muitos casos que e depois os pais querem que a criança vá, respeite um professor, acate, né, as ordens e as regras da escola, quando eles estão sendo desautorizados, né, pelos próprios pais. na relação com os pais, né, e os pais permitem isso, né. Então eu costumo Uhum. dizer, né, eu acho que assim, as crianças têm uma antena, eles estão ligados em tudo, eles estão observando tudo. Os pais, se soubessem da importância que tem a nossa fala e os nossos atos, nós nem agiríamos e nem falávamos, né? Porque é assim, né? É de suma importância. Não adianta É você falar uma coisa e agir de uma forma diferente, né? Não quando a gente adianta fala que você os pais falar são exemplo, estude, é isso mesmo. É. é claro. Não adianta você falar estude e você fala mal da escola do filho, né? Eu Uhum. costumo dizer, cada família tem uma escola para si. Claro que eu Uhum. acho que cada criança, às vezes, poderia estudar, cada filho da gente poderia estudar numa escola, Escola né? diferente. É. Escolas diferentes. Você sabe que eu já tive a oportunidade, né, de ter uma família onde eles tinham 3 filhos e cada filho estudava numa escola, que é raro isso. Até Raro, por uma muito raro. comodidade, por uma facilidade, às vezes o segundo filho tem 10% de desconto, sei lá, Sim, sim, terceiro, né? Então sim. acaba indo para a mesma escola, mas assim, porque eu costumo dizer, né, às vezes a criança ela tem mais facilidade com o método, né? Ela se adequa melhor naquela Sim. estrutura, com aquele grupo social. A escola às vezes é muito boa, mas o quarto, né? O sétimo ano, o quarto ano, não é uma turma bacana para essa criança. E não é que a escola não serve. Às vezes, uma turma que ela Uhum. vem vindo desde a pré-escola, ela precisa mudar. Ela precisa ter outras relações. Esse grupo de amigos, de colegas, não está sendo funcional para essa criança. E é Uhum. bacana que quando a gente discute isso com os pais, né, eles conseguem perceber que pode ser uma coisa diferente e até fazer de uma forma, né? E a É que própria, muitas e vezes nem respeitar passou mais a pela escola. cabeça deles, né? De repente nem passou Não, pela cabeça deles, né? Aí vem uma terapeuta não. que fala, olha, tem essa possibilidade que pode melhorar muito, né, a Você situação. sabe, uma outra coisa que acontece são escolas, às vezes, muito liberais e Uhum. pais muito autoritários, né? Tá. E aí eles entram numa escola liberal, eles ficam desesperados, né? Uhum. Então é assim, isso quebra esse autoritarismo que não é bacana, que às vezes a escola precisa ajudar, mas eles precisam se sentir ouvidos. E aí o processo dentro da terapia ajuda muito para mexer que a autoridade é uma coisa diferente do autoritarismo e como as Uhum. pessoas precisam discernir e saber. Agora, às vezes a escola mais liberal não é a melhor escola para os meus filhos, para minha família, então eu vou atrás de outra. E isso é muito comum, né? Sim. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes, né, a escola fala uma linguagem que é muito diferente da linguagem dos seus valores, né? Você sabe que, para exemplificar, você falando agora, eu me lembrei, o meu filho mais velho, quando eu coloquei na escola, ele entrou com 4 anos. E ele foi para uma escola, na época, ele está com 34, né? Então, na época, foi aquele boom do construtivismo, né? Então, foi para uma Sei. escola construtivista tal. E, assim, 2, 3 meses de aula, ele chegava para mim assim: mãe, eu não quero ir para essa escola. Eu quero, não, eu quero ir para a escola. Eu falava assim: mas você já está na escola.
Não, mas eu só brinco, eu quero estudar. Eu quero ir para uma escola estudar. Então ele precisava de uma escola mais tradicional. Foi quando eu percebi que ele precisava de uma escola mais tradicional, o anseio dele, a necessidade dele era essa, né? E acabei mudando ele de Sim. escola, foi para uma escola mais tradicional. Então, assim, a gente tem que também ter esses olhos, né, de observar e perceber as necessidades também dos filhos, que são diferentes, né? Às vezes você pode não conseguir um filho em cada escola, mas você pode conseguir amenizar essas necessidades, né? Os cílios são iguais os dedos das Isso, mãos. Nós não temos isso um mesmo. dedo igual ao outro. Cada É um isso tem mesmo. um temperamento, uma maneira de ser, uma facilidade, né? Tem uma aptidão, um perfil, né? E a gente precisa respeitar essas diferenças. Às É vezes os verdade. pais dizem assim: ah, mas eu crio todos iguais. Não criamos. Nós não Não, só não criamos, como como. nós não amamos os filhos iguais. Aí as Uhum. pessoas falam, mas Maroli, como eu não amo? Não amo. Ama Amar de forma diferente. diferente não quer dizer mais ou menos. Ou menos. Cada É. filho tem Lindo. uma relação com você, né? Lindo isso, E adorei. assim, às vezes você tem uma proximidade com um sobre um canal e com o outro é o outro. Então, às vezes os Uhum. pais confundem, ah, mas eu amo. Não, você está amando tudo igual, tem alguma coisa errada, porque ele não é igual a ela, né? Sim, Esses dois meninos, né, têm idades diferentes, têm personalidades diferentes, eles sim. querem coisas diferentes, né? Não, para Então, você e ter uma assim, ideia, na minha casa, os meus, um é cineasta e o outro é economista. Olha como são parecidos. E foram criados igual, né? Da mesma forma. Cineasta e economista, olha só. É isso. A gente tem que aprender a aceitar isso, né? é Perceber isso. Acho que é verdade. mais importante. É verdade, é verdade. É. Você está falando das profissões, né? Eu acho que essa é uma outra questão que aparece muito, né, nas terapias familiares. Como é Uhum. que nós podemos ajudar o jovem a encontrar, né, uma aptidão, alguma coisa que ele goste de fazer, né, e como ele faça, né? Eu costumo Uhum. dizer, né, a gente precisa fazer aquilo, né, que mexa dentro da gente, que acenda a luz, você fala, né? É isso que eu quero fazer. Pelo A tempo que Paola você falou que está conseguir. assistindo, viu? A Paola falou que está assistindo e fez uma carinha Ah, assim. é? Que isso, mãe? Eu lembro da Paola também. Eu tenho até dúvida se eu não dei aula para ela também, porque eu lembro da Paola também. Bom, vamos lá. É, Oito e A Paola vinte. ela tem 4 anos Fala. a menos que a Camila. Pode ser que você tenha dado também. Eu acho que pode ser. Bom, são 8h20. Agora a gente precisa finalizar no que devemos levar para o pós-pandemia em termos de relacionamento familiar. Que lições podemos tirar disso tudo? Fácil, né? Para você é fácil. Você sabe, é, é, eu acho que assim, tem 3 coisas que eu pensei que talvez esse é um aspecto que é muito importante para toda a família, né? Primeiro, tolerância para lidar com todas as diversidades que a gente tem na vida, né? Sim. Com as coisas que a gente recebe, com as coisas que a gente não espera, com as coisas que caem no colo e às vezes a gente tem que resolver. E, Uhum. ultimamente, as coisas não são fáceis e elas têm sido grandes para algumas famílias, né? Nós Uhum. estamos falando de passar esse momento da melhor forma, mas as minhas colegas sabem, eu tive tristezas enormes no início da pandemia, onde eu vi a angústia de pais, de mães que eu conheço já há algum tempo e que não estavam sabendo lidar por uma dificuldade, né? Mesmo numa classe média às vezes alta, que tiveram perda de empregos, dificuldades de ascensão, de estar ganhando, profissionais que só ganhavam trabalhando e não podiam exercer a função, dentistas, precisa ir muito longe, né? Então, é Uhum. assim, que são coisas que mexeram muito na estrutura. Então, a tolerância, eu acho que é uma coisa muito importante. Palavra-chave, né? Perseverança, perseverança. No falar, Uhum. no ouvir, no ensinar como a gente fazer isso, né? É assim, manter. Às vezes é uma, é duas, né? Às vezes as mães falam, eu já falei 10 vezes, vamos ter que falar 11, 12. Tem filho que você fala duas, tem filho que você já fala 20, né? Não é, Uhum. doutora Paola? A vida é assim, às vezes, né?
Tem um filho que você olha, eu tenho 4, eu tenho uma que eu olho, ela já sabe, né? Tenho outra que eu preciso entrar até a página 2. E cada um é um, né? Não tem Uhum. jeito. E Uhum. uma outra coisa que eu acho que é muito importante é humor, né? É como a gente faz isso, né? Ter essa leveza no ouvir, no relevar, é como conversar, né? Perfeito. É como Uhum. trazer essas coisas, É o a convívio forma, na né? a forma, o convívio na relação familiar é muito importante, né? Como é, que coisas que a gente faz com a família, né? É assim, eventos culturais que a gente precisa ter com a família que seja gostoso. É nessa hora que você sai para ir ver um museu, né? Eu tenho trabalhado muito isso com as famílias, os passeios culturais. Culturais. E às vezes é num lugar desse que na ida você vai conversando com os filhos sobre o que viram, o que não viram, o que acham, né? Que você vai falar de lealdade, você vai falar de corrupção, você vai falar o que é milícia, você vai falar, né, o que é golpe sujo. As coisas vão Uhum. acontecendo na fala, no troca e troca. É assim, às vezes as pessoas falam, né? Quando é que nós vamos falar de sexo? Desde que nasceu, né? Uma criança, um bebezinho, a gente vai conversando, vai falando. Um bebê não dá para falar de sexo, mas uma criança com 2 já dá para falar, né? Sim. E abordando. Não precisa chegar na adolescência e dizer, senta aí, agora preciso conversar. Já foi. Não Não é precisa a ser esse hora de falar. momento todo produzido, né? Às vezes, num momento de descontração, como você falou, né? De uma atividade É. cultural, é o melhor momento, né? É quando está todo mundo aberto a falar e a escutar. Isso, a A fazer coisas conversa. diferentes, Isso, né? É isso. assim, outro dia eu tive uma família que eles pegaram um ônibus e foram fazer do São Paulo antigo, né? Eu Hum, particularmente dei uma torcida porque eu já tinha ido fazer isso com os meus e gostei muito. E só que eles fizeram melhor. Eles saíram de onde eles moram de ônibus, foram para São Paulo, né? E fizeram todo o percurso, tomaram um lanche no meio, né, do viaduto do chá, lá numa padaria. Sabe uma coisa bacana? Eles sim. andaram, viram no sábado o movimento da cidade completamente diferente, né? E você sabe que as crianças trouxeram para mim, é uma família que tem filhos, né, jovens, adolescentes, uma jovem adulta e 2 pré-púberes. E eles trouxeram assim, Maruli, foi tão bacana esse sábado, né? Falei, nossa, onde vocês foram? Vocês fizeram alguma coisa diferente? Não, nós andamos de ônibus. Então, Olha já só. começou daí, né? Sim. Andar de ônibus, né? Então, tem muita coisa que às vezes você não precisa de muita grana, você precisa de criatividade, você precisa de pouco, mas precisa de muito da gente, como pai, como mãe, né? Quando a gente fala, você falou assim, o que que a gente leva para a família da melhor? Você quer falar? Eu ia dizer que, e esses momentos, relembrando um pouco a live que eu fiz com a Fernanda Fázio, são os momentos que as crianças e os adolescentes guardam na memória para o resto da vida. Para o São resto da essas vida. vivências, né? Para o resto Para o da resto vida. da vida. Eles lembram de momentos, né? Às vezes os pais trazem coisas que as crianças tinham 6 anos e eles lembram. Ah, pai, eu sei, você estava desse jeito, foi aquele carro, nós fomos aqui, acolá, né? Eu acho que as famílias não podem deixar, né? O pai e mãe, né? Não pode deixar de ser pais, né? Pai não é amigo. Ele poderá Uhum, ser um pai amigo, mas ele não é amigo. uhum. E quando eu digo Ele é pai, é a pai, antes de tudo. parentalidade, é pai e mãe, né? A Isso. gente pode ser uma mãe amiga, a gente pode ser um pai amigo, nós não somos amigos, né? É Uhum. muito importante, né, a colocação de limites, com carinho, com amor, né? Pais orientam, conversam, ensinam, né, para que eles orientam na forma como as crianças, como os jovens, como os filhos adultos, às vezes precisam parar para pensar sobre alguma coisa. Não é o que é Sim. mais certo, o que é mais errado, né? Uhum. As famílias não podem deixar de saber que são um casal, né? Sim. Existe um casal que precisa estar atento às necessidades deles, né? Precisam Estar aberto, namorar. né, Maroli? Porque muitas vezes os filhos se fecham porque sentem uma Claro, parede ali, não é verdade? Então, acho que assim, os claro. pais têm que estar abertos, têm que deixar os filhos
Isso não quer dizer liberdade demais, não é isso, que às vezes os pais confundem, né? É simplesmente dar liberdade para os filhos virem contar coisas para você, né? Que eles se sintam seguros, confiem em você, É. né? Não, Eu e tem tive uma coisa. uma... Fala. Fala, fala. Eu tive uma experiência ímpar, porque como eu fiquei viúva, né? Então era só eu. Uhum. E aí meus filhos me contavam tudo. E até hoje, né, o pilar deles, tem alguma coisa importante para Sei. contar, é para mim, né? Então, dar Tá. essa abertura eu vejo como muito importante, né? Maroli, faltam uns minutinhos, vamos. Encerra, fala aquela coisa bonita que você estava falando. Deixa eu só te dizer, então, Ah, dessa coisa da família, da preocupação do casal, e eles não podem se esquecer que tem um homem e uma mulher que também precisam ser cuidados, né? sim. Então, a gente não consegue cuidar da família se não existe um casal. E para ser um casal, precisa existir um homem e uma mulher, né? Eu acho que é isso. Pós, antes, sempre, sempre. Sempre, sempre. Amei, querida. Vamos fazer outras lives. Foi tão bom. Adorei ver a Camila por Ah, aí, a Paola também. Manda um beijo enorme físico para elas quando você as encontrar. Eu adorei ter você aqui. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, a todos que assistiram, a todos que deixaram aqui os seus beijinhos. A gente está muito feliz de estar juntas, mesmo que online, né, Maruli? Foi muito bom. Muito ah, obrigada eu mesmo. quero agradecer, para mim foi um prazer. Eu nunca fiz isso, foi a minha primeira vez, né? Que bom. Eu recebi os bilhetes aqui dos meus coterapeutas que estavam aqui. Se mexe menos, né? Fica mais calma. Mas essa é a Maruli, né? Para falar de Ótimo. família, Somos que eu nós. acredito tanto, que eu amo tanto e que eu acho que é uma coisa importante, né, para todo mundo, né? Não Sim, é só falar sim. do trabalho terapêutico, mas falar da instituição que é importante. Não tem jeito, Claro. né? É assim mesmo. Quero agradecer Vamos fazer muito a a você. próxima. Obrigada a Vamos, e a você. todas as pessoas, os Para amigos, todo né? Aí mundo. eu vi ter pacientes, colegas que entraram aí, um beijo. E foi um Beijo para prazer, todo Silvana, mundo. estar com Te você. adoro. Até. Até.